Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português. No módulo 4, tá? Nós paramos na página 31. Nós vimos, né, os operadores argumentativos, uma pessoa que dá opinião sobre o filme Zootopia, tá? Uma resenha crítica, ou seja, tem a finalidade de dar uma opinião sobre esse filme. Então, vamos lá. Em textos como a resenha lida, há termos que ajudam a construir o ponto de vista do autor. Com que intenção o autor empregou a expressão além de no primeiro parágrafo da resenha? Então, quando ele fala assim, ó, o filme ele diverte na dose certa, né, emociona com pouco, conta uma boa história de investigação cheia de comédia e ação, e lá no final ele fala, além de bom trabalho de Michael, né? Então, para que ele usou essa expressão? Para acrescentar mais uma qualidade ao filme, tá? O termo destacado num período, porém, perto da relevância de sua mensagem, o termo destacado no período, porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto desta excelente realização cinematográfica. Esse, porém, expressa a ideia de oposição, uma oposição de ideias, tá? Oposição ao argumento apresentado anteriormente. Releia um trecho do texto. O filme perde, ainda que um pouco, por não arriscar mais e trabalhar muito na margem de segurança. Apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama, certamente tira um pouco do brilho desse novo clássico. A expressão em destaque poderia ser substituída por qual das expressões abaixo, sem modificar o seu sentido. O filme perde, mesmo que um pouco, tá? Os operadores argumentativos são palavras e expressões que auxiliam na organização e articulação das ideias apresentadas em um texto. Eles são utilizados para introduzir ou ressaltar os argumentos, construindo diferentes relações de sentido, podendo indicar causa, consequência, conclusão, oposição, finalidade e adição. As expressões além de e ainda que e porém, empregadas no texto, são exemplos de operadores argumentativos, tá? Veja abaixo outros exemplos e o sentido que estabelecem. Então, eu tenho outras palavrinhas que são usadas para indicar, por exemplo, oposição. É o caso de porém, contudo, no entanto, todavia, não obstante. Para indicar a explicação, porque, pois, já que, por causa de, isto é, por exemplo. Conclusão. Portanto, afinal, sendo assim, pois, por isso e dessa forma. Exemplificação, como, assim como, conforme e segundo. Adição. Aliás, além disso, também ainda, não só e mais também, tá? Releia um trecho do artigo de opinião, precisamos falar sobre o trânsito. Podemos refletir sobre diversas questões deste tema. Fatores emocionais e psicológicos, por exemplo, afetam em muito o condutor, por desatenção, porque está pensando na bronca que levou do patrão, por exemplo. O motorista pode passar o sinal vermelho e causar um acidente que mudará sua vida e a de outro para sempre. É verdade que os governos podem continuar criando leis e medidas ainda mais duras, mas se não mudarmos a direção das circunstâncias, os reflexos de nossas más ações no trânsito prosseguirão matando inocentes. Então, assinale V para alternativas verdadeiras e F nas falsas. O termo porquê foi empregado para contrapor a ideia que a desatenção causa acidentes? Não. Falso. O termo porquê foi empregado para explicar que a desatenção é um dos causadores do acidente, tá?
O termo ainda foi empregado para intensificar os argumentos sobre as medidas do governo para reduzir acidentes. Verdadeiro. O termo ainda foi empregado para concluir uma ideia apresentada em relação às medidas governamentais. Falso. O termo mais foi empregado para indicar oposição de ideias. Verdadeiro. O termo mais foi empregado para comparar ideias. Falso, tá? Então, agora nós vamos andar um pouquinho e vamos lá na página, ó, 47, tá? Para a gente ver o adjunto adnominal. Leia a anedota a seguir. Tenha do foguete espacial, o eletricista foi consertar o foguete. Demorou a achar o defeito. Quando terminou e ia sair, estava tudo fechado. Ele tentou se comunicar com a torre do comando, mas foi jogado ao chão com o impacto do foguete começando a subir. Correu para a cabine e viu um homenzinho verde dirigindo o foguete. Para onde estamos indo? E o homenzinho: você? Eu não sei. Eu estou voltando para casa. O que provoca o humor nessa anedota? O fato do eletricista estar indo para o espaço por engano. Ele não queria ir ao espaço, ele estava apenas fazendo um concerto, tá? Releia a seguinte frase empregada na anedota e observe como os termos sintáticos que a compõem se estruturam. O eletricista foi consertar o foguete. Qual é o sujeito dessa frase? Quem foi consertar o foguete? O eletricista. A palavra mais importante de um termo sintático chama-se núcleo. Nessa frase, qual é o núcleo do sujeito? A palavrinha eletricista, que é um nome, tá? Assinale a classe gramatical a qual essa palavra pertence. Essa palavra é um substantivo. Qual palavra acompanha o núcleo do sujeito dessa frase? A que classe gramatical essa palavra pertence? A palavra o está acompanhando o nome, tá? E é um artigo. A palavra que acompanha o núcleo do sujeito na frase analisada especifica o termo ao qual se refere. A palavra ou expressão que acompanha o núcleo de um termo sintático, substantivo, determinando, especificando, quantificando, caracterizando ou qualificando, é chamada adjunto adnominal, tá? Então, dessa forma, os artigos são adjuntos adnominais, os adjetivos, os numerais, os pronomes. Então, vamos lá. Como foi possível observar na frase analisada, o artigo "o" exerce a função sintática de adjunto adnominal, ou seja, a função dentro da oração. Do termo eletricista, que é o núcleo do sujeito. Nessa mesma frase, o termo foguete, que é o objeto direto, também é composto por um núcleo, que é foguete, e um adjunto adnominal, o, tá? As classes gramaticais que exercem a função sintática de adjunto adnominal são os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, os numerais, os pronomes e as orações com valor de adjetivo, tá? Agora, analise a frase a seguir, observando os termos em destaque. Ele tentou se comunicar com a torre de comando. Como esses termos são classificados sintaticamente? Eu tenho o a e tenho o de comando. São adjuntos adnominais. Esses adjuntos, gente, ó, eles sempre estão em volta do nome, tá? Qual desses dois termos caracteriza o núcleo do objeto? Ou seja, caracteriza torre. É o de comando. E qual especifica esse núcleo? O termo a. Agora releia essa frase sem os termos que você analisou. Ele tentou se comunicar com torre. A essência da informação transmitida pela frase.
Foi prejudicada com essa alteração? Não, pois as informações essenciais foram mantidas, tá? Que importância têm os adjuntos adnominais que acompanham o termo torre? Como a gente viu, o artigo especifica o substantivo torre. Já a locução adjetiva de comando caracteriza e qualifica o substantivo torre, tá? A importância dos adjuntos adnominais para o texto. Você pode ficar feliz se lhe oferecerem um sorvete de chocolate, mas pensaria duas vezes antes de aceitar um sorvete de gengibre. Uma viagem de trem é muito diferente de uma viagem de avião. É muito fácil carregar 1 quilo de batatas, mas 10 quilos não é para qualquer um. Percebeu a importância dos adjuntos adnominais? Eles são responsáveis por especificar, qualificar, quantificar, determinar ou indeterminar as informações e, com isso, criar os sentidos do texto, tá? Leia o texto informativo a seguir. 7 frutas que ajudam a manter o bom humor. Uma alimentação equilibrada pode contribuir para a nossa saúde. Combinados com hábitos saudáveis, alguns alimentos podem ajudar a manter o bom humor no dia a dia. Banana, limão, laranja, uva, jabuticaba, abacate e coco são frutas ricas em substâncias que estimulam o sistema nervoso e que, além de fazerem bem à saúde, nos proporcionam bem-estar. Prefira as que são originárias de cultura orgânica, livres de agrotóxicos e de aditivos químicos. Assim, os benefícios delas são ainda mais garantidos. Por que as frutas citadas no texto ajudam a manter um bom humor? Elas estimulam o sistema nervoso, como a gente viu, né? E isso acaba provocando um bem-estar. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 50. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.